Alcance de mais de 1.600 km do caça F-47 NGAD revelado será o suficiente contra a China? Pergunta. Novos detalhes supostamente compartilhados pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, General Alvin, por meio de um infográfico indicam que o caça F-47 NGAD de sexta geração terá um raio de combate superior a 1.000 milhas náuticas. Esse alcance estendido, combinado com furtividade avançada, integração de inteligência artificial para gerenciamento de espaço de batalha, a capacidade de controlar aeronaves de combate colaborativas, foi projetado para superioridade aérea em missões multifuncionais em ambientes contestados. No entanto, apesar dessa melhoria, ainda há dúvida se um alcance de mais de 1.000 milhas náuticas é suficiente para combater completamente ameaças como os mísseis antinavios de longo alcance da China, DF-26, por exemplo. Meses após o anúncio do F-47, finalmente temos alguns números sobre a capacidade do caça. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, General Dave Alvin, publicou recentemente um infográfico em sua conta no X, comparando algumas das capacidades do F-47 com os de caças de gerações anteriores. Uma característica que se destacou foi o alcance do caça. O F-47 tem um alcance estimado de pelo menos 1.000 milhas náuticas. Seu alcance real é provavelmente significativamente maior. Isso coloca acima de seus concorrentes em termos de alcance operacional, mas será suficiente para lidar com ameaças como a China? Pergunta. O alcance estimado do F-47 está alinhado com o programa FAXX em que a Marinha estava trabalhando. Havia rumor de que o FAXX teria mais de 25% do alcance dos atuais FA-18 Super Hornet e F-35C, aproximadamente 1.275 milhas náuticas. Esse alcance estendido visa proporcionar maior flexibilidade operacional e alcance, permitindo que a Marinha dos Estados Unidos projete poder de forma mais eficaz em grandes distâncias. Além disso, o F-47 será equipado com recursos avançados de reabastecimento, permitindo que ele permaneça no ar por longos períodos. Como a aeronave de sexta geração, a tecnologia Stealth é um componente crítico do design do F-47. A aeronave contará com recursos Stealth avançados que reduzem a seção transversal do radar, dificultando a detecção e rastreamento pelo sistema de radar inimigos. Essa furtividade, combinada com recursos aprimorados de sobrevivência, permitirá que o F-47 penetre profundamente na bolha de anti-acesso na negação diária do inimigo com risco mínimo. A integração da inteligência artificial é outra marca registrada do F-47. A aeronave utilizará a inteligência artificial para aprimorar o gerenciamento do espaço de batalha, permitindo uma tomada de decisões mais eficiente e eficaz em cenários de combate complexos. Essa integração com a inteligência artificial permitirá que o F-47 opere em modo man on the loop, onde pilotos humanos supervisionam e gerenciam as operações da aeronave, em vez de controlar diretamente todos os aspectos. Essa abordagem aumentará a consciência situacional e reduzirá a carga de trabalho dos pilotos. Agora temos a configuração oficial de que o F-47 foi projetado para ser um caça de superioridade aérea. Isso significa que o caça lidará principalmente com alvos a ar. No entanto, assim como o F-22, o F-47 provavelmente também será capaz de conduzir diversas outras missões, como combate ar-solo, reconhecimento e outras funções conforme necessário pela Força Aérea Americana. Isso torna uma presença aterrorizante no céu, bem como uma ferramenta versátil que pode se ajustar à situação conforme necessário. O F-47 será equipado com sensores e sistemas de comunicação de última geração, proporcionando maior conectividade e consciência situacional. Esses sensores avançados permitirão que a aeronave colete e compartilhe informações do campo de batalha em tempo real com outras plataformas, aumentando a eficácia geral das operações diárias. O conceito de peles inteligentes, em que sensores são incorporados à superfície da aeronave, também pode ser explorado para aprimorar ainda mais suas capacidades. Existem vários fatores estratégicos que justificam a necessidade do F-47. À medida que os adversários, especialmente a China, continuam a desenvolver seus próprios caças e sistemas de defesa aérea avançados, o F-47 precisa fornecer a vantagem tecnológica necessária para combater essas ameaças de forma eficaz. Além disso, é essencial que a Força Aérea Americana tenha um caça de sexta geração que possa ser aquartelado em um porta-aviões, consolidando ainda mais a necessidade de um caça especializado.
Curiosamente, um infográfico compartilhado pelo general Alvin também apresentou algumas informações sobre o sistema de drones não tripulados YFK-42A e YFK-44A, projetados para operar em conjunto com o F-47. A maioria de suas especificações ainda é confidencial, mas eles supostamente integram tecnologia Stealth de última geração, têm um alcance de pelo menos 1.120 km e são projetados para superioridade aérea, o que significa que são destinados principalmente para operações a ar. Além disso, a Força Aérea Americana planeja adquirir mais de 1.000 desses drones furtivos, uma medida alinhada à transformação planejada pelo DoD em direção a sistemas não tripulados. Embora um alcance de mais de 1.600 km pareça muito, não é o feito revolucionário que muitos poderiam imaginar à primeira vista, considerando a crescente sofisticação do sistema de defesa aérea inimigos. Um alcance de 1.600 km não será suficiente para penetrar profundamente atrás das linhas inimigas, mesmo com tecnologia Stealth. Além disso, com seu alcance estendido, os F-47 navais não terão um alcance suficiente para colocar os porta-aviões americanos fora do risco de mísseis chineses. O IRBM antinavio DF-26 da China tem um alcance de cerca de 4.000 km. O dobro do alcance operacional do F-47 para a aeronave, que é anunciada por seu longo alcance, isso é um problema. Seja como for, é bom finalmente obter mais informações sobre o F-47, mesmo que elas não sejam tão concretas. Também é bom saber que a Força Aérea dos Estados Unidos está ciente das necessidades atuais das Forças Armadas e está trabalhando para atendê-las. Mesmo com o crescimento da capacidade de combate, como da China e até mesmo da Rússia, ainda não se sabe se o F-47 estará à altura do desafio. Ainda assim, o F-47 é sem dúvida um passo na direção certa. Marinha da Rússia terá regimentos navais de sistemas não tripulados, relata o jornal. A Marinha da Rússia está criando regimentos navais de sistemas não tripulados. Os regimentos vão usar sistemas robóticos de vários tipos, informa fontes do jornal Izvestia. Destaca-se que os regimentos serão integrados em todas as frotas. Os especialistas usarão sistemas robóticos terrestres, drones de superfície e submarinos, bem como veículos aéreos não tripulados, escreve o artigo. As unidades serão capazes de realizar várias tarefas de reconhecimento e ataque, incluindo a destruição de drones do adversário, busca e eliminação de minas navais, bem como proteção de navios. O especialista militar Dmitry Boltenkov sugeriu que estes grupos navais estariam armados com drones de longo e médio alcance, Orlan, Forpost, drones kamikaze, Lancet, drones FPV e outros aparelhos. As munições vagantes, também conhecidas como drones kamikaze Lancet, são desenvolvidas pela empresa russa Zala Aero. Elas são capazes de atingir alvos a uma distância de dezenas de quilômetros. Estes drones carregam explosivos de diferentes tipos, com uma massa de 3 ou 5 kg, dependendo do tipo de alvo. Anteriormente, o projetista-chefe do Zala Aero Group, Alexander Zakharov, declarou que a nova geração de drones kamikaze Lancet, a versão Isdelia 53, será praticamente invulnerável a contramedidas. Trump garante acordo de 600 bilhões com a Arábia Saudita e diz que vai suspender sanções à Síria. Durante a sua viagem a vários países do Golfo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira, 13 de 2025, que Washington pretende suspender as sanções de longa data impostas à Síria, além de garantir 600 bilhões em oportunidade de investimento na Arábia Saudita. Os Estados Unidos concordaram em vender à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de quase 142 bilhões, considerado o maior acordo de cooperação de defesa já firmado por Washington. O acordo anunciado durante a visita de Trump a Riad quase soou como uma contrapartida dos Estados Unidos ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que pediu o cancelamento das sanções à Síria. A suspensão das sanções à Síria é vista como um grande impulso para o país, que foi devastado por mais de uma década de guerra civil. O atual presidente sírio, Ahmed al-Shara, que liderou os rebeldes na derrubada de Bashar al-Assad, vê essa medida como um novo começo para a reconstrução da Síria. Trump concordou em cumprimentar o novo líder sírio brevemente na Arábia Saudita. Para além do setor de defesa, o acordo contempla oportunidade de investimento no valor de 600 bilhões nas áreas de energia e mineração, que, segundo o príncipe saudita, podem chegar a 1 trilhão. A Arábia Saudita, um dos maiores clientes de armas dos Estados Unidos, é um importante parceiro de Washington também para o escoamento de caças F-35 da Lockheed Martin, que, embora sejam de interesse do reino ao longo dos últimos anos, se provaram caros e não muito fiáveis, especialmente entre os europeus que têm medo de que Trump possa abortar apoio e suporte caso algo não corra bem em negociações futuras com os Estados Unidos.
acompanhado por líderes do empresariado norte-americano, incluindo Elon Musk. Trump afirmou durante o fórum de investimentos que as relações com a Arábia Saudita serão ainda mais fortes, chamando o príncipe herdeiro saudita de amigo, destacando que o investimento saudita ajudaria a criar emprego nos Estados Unidos. De acordo com a Reuters, Trump não programou uma parada em Israel, que levantou questões sobre a posição do aliado nas prioridades de Washington. Segundo a apuração, o foco da estava em investimentos e em questões de segurança do Oriente Médio. Banco do Brasil e China Development Bank fecham acordo de 1 bilhão. O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 14 de 5 de 2025, que assinou um acordo de compromisso com a China Development Bank no valor de 1 bilhão. O documento foi assinado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. No início da semana, define financiamento nas áreas de infraestrutura, agronegócio, exportação e importação de empresas brasileiras e chinesas com atuação no Brasil, com linha de crédito com prazo de 5 anos. De acordo com a instituição brasileira, esta é a terceira etapa da parceria entre os dois bancos desde 2022. Em 2013, o CDB abriu um escritório de representação no Rio de Janeiro. Em 2014, foi aberta uma agência do BB em Xangai. Na última segunda, o governo federal anunciou acordos firmados com as empresas da China para investimento de mais de 27 bilhões no Brasil em diversas áreas. Entre os principais estão os aportes de 5,6 bilhões da Envision para tornar o país um dos mais produtores de combustível sustentável para a aviação. Um dos projetos brasileiros prioritários para a China, de acordo com o governo brasileiro, a ferrovia bioceânica também foi objeto de negociações e a parceria com os chineses na visita de Estado de Lula. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, responsável pelo desempenho do projeto, a ferrovia bioceânica, uma vez finalizada, interligará Ilhéus, Bahia, ao porto de Chancai, no Peru, e passará por regiões chaves do agronegócio brasileiro, incluindo Matopiba, área da fronteira entre o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ainda segundo a pasta, serão 3 mil quilômetros para conectar a ferrovia, que a empresa Vale está construindo pela FICO e que liga a FIOL na Bahia. Pentágono vê risco aos Estados Unidos em arsenal crescente de mísseis da Rússia, capacidades impressionantes. A Rússia tem ampliado as suas já significativas capacidades com mísseis de cruzeiro, o que representa uma ameaça para os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira o general Gregory Gillot, chefe do Comando Norte das Forças Armadas dos Estados Unidos. A Rússia fortaleceu suas já impressionantes capacidades de ameaçar a América do Norte com mísseis de cruzeiro convencionais lançados por via aérea e marítima. Além disso, 3 anos de operações ofensivas na Ucrânia deram uma valiosa experiência operacional às tripulações aéreas e forças navais russas, declarou Gillot durante sua audiência no Congresso. Gillot também destacou que no ano passado a Rússia retomou o ritmo de patrulhamento estratégico de dissuasão que mantinha antes do conflito, incluindo diversos voos ao longo da costa da América do Norte. Segundo o general, os Estados Unidos também vêm com uma ameaça dos avanços russos no desenvolvimento do sistema de mísseis armados, do torpedo nuclear submarino Poseidon e do míssil de cruzeiro Burevestnik. O sistema de mísseis Typhoon dos Estados Unidos nas Filipinas é uma dor de cabeça sutil para a China. A China divulgou seu primeiro livro branco sobre a segurança nacional esta semana em meio ao que Pequim chama de intensificação geopolítica na região, marcado pela implantação de um sistema de mísseis de alcance intermediário. O artigo de 23 páginas, A Segurança Nacional da China na Nova Era, lançado em mandarim pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado, descreveu os problemas de segurança do país em uma região que descreveu como atolada na intensificação da geopolítica, do hegemonismo e do retorno da mentalidade da Guerra Fria. O governo chinês vem há anos divulgando seus documentos de defesa, mas é a primeira vez que ele divulga um documento de segurança nacional que aborda uma série de ameaças à segurança, desde disputas marítimas e territoriais, terrorismo, biotecnologia e segurança alimentar. A Ásia-Pacífico, observou o documento, enfrenta desafios de segurança severos em meio a uma crescente corrida armamentista internacional. A China afirmou
que alguns países fortaleceram alianças militares na região, cortejaram parceiros regionais, formaram pequenos grupos e implantaram capacidades militares como o sistema de mísseis de alcance intermediário. Embora a China não tenha mencionado nenhum país, os Estados Unidos implantaram no ano passado um lançador de mísseis nas Filipinas como parte dos exercícios conjuntos anuais entre as tropas americanas e filipinas como tratado de defesa pós-guerra. Autoridades chinesas interpretaram o pré-posicionamento de ativos militares americanos nas Filipinas como uma ameaça direta e instaram repetidamente Manilha a retirar o sistema de mísseis. As Filipinas, no entanto, recusaram-se e alegaram ter planos de adquirir sistemas semelhantes no futuro como parte da modernização militar. A presença dos lançadores agravou as tensões regionais, diz o Livro Branco. Disputas territoriais e marítimas não resolvidas tornaram-se mais difíceis e complicadas, com intervenção de forças estrangeiras. A China sempre desaprovou o que chama de interferência estrangeira de potências extra-regionais, disse Júlio Amador III, fundador da empresa de risco geopolítica Amador Research ao Defense News. A China provavelmente divulgou isso agora para acusar discretamente os Estados Unidos de serem a fonte de instabilidade e se oferecer como parceiro alternativo, disse Amador. O Livro Branco de Segurança Nacional foi divulgado após uma reunião de alto nível em Genebra no fim de semana, na qual autoridades chinesas e americanas concordaram em cortar tarifas por 90 dias. As negociações ocorreram depois que os dois países quadruplicaram as tarifas entre si no início de abril. Os sentimentos da China sobre a guerra tarifária são refletidos no Livro Branco, que se concentram em como alguns países desconsideraram obrigações internacionais e impuseram tarifas que perturbaram a ordem econômica global. Em meio às incertezas comerciais, a China indicou planos para construir uma zona de livre comércio a ser testada em Hanai, uma província insular no mar da China Meridional. O governo também revelou planos para estabelecer escritórios para analisar investimentos estrangeiros que possam impactar a segurança nacional depois que outros países lançaram ideias tarifárias comerciais e tecnológicas que instigaram a opinião pública contra a China em nome da segurança, diz o documento. O documento também reiterou uma reunificação pacífica com Taiwan e o apoio da China na conclusão de um código de conduta muito debatido no mar da China Meridional. Apesar de destacar mecanismos multilaterais no Livro Branco, o Amador disse que o documento pode não mudar significativamente o posicionamento ou a postura da China em áreas disputadas, um problema para Manilha, que há décadas lamenta a dissonância entre as declarações de política externa da China e as atividades dos navios da Marinha do Exército de Libertação Popular, embarcações da Guarda Costeira e flotilhas de pesca no mar da China Meridional. O Livro Branco não deve ser tomado como verdade absoluta, advertiu o Amador. Ele acrescenta que ele deve ser estudado com cuidado, observado, onde as ações da China não correspondem às suas palavras e preparando-se para quaisquer eventualidades. Por que a Rússia pode precisar de mísseis iranianos? Pergunta. Parece contraditório? Pergunta. Nos últimos dias, várias fontes têm relatado que o Irã está supostamente se preparando para entregar Fatah 360, mísseis balísticos táticos de curto alcance para a Rússia. Irã e Moscou têm aprofundado seus laços por décadas, combinando com um recente acordo de cooperação estratégica. Os drones iranianos desempenharam um papel vital no aprimoramento das capacidades de ataque de longo alcance e baixo custo do exército russo. Estes foram instrumentais na derrota das defesas aéreas da Aérea Soviética e da OTAN, das forças do regime de Kiev, que desperdiçaram bilhões em insanos mísseis terra para alvejá-los, permitindo que os mísseis de cruzeiro regulares mais poderosos atingissem alvos de alto valor em toda a Ucrânia ocupada pela OTAN. Se os relatórios forem verdadeiros, é seguro assumir que o Fatah 360 desempenharia um papel um tanto semelhante nas Forças Armadas Russas, fornecendo uma capacidade de ataque de curto alcance acessível, que poderia economizar mísseis mais poderosos para alvos de alta prioridade. O general do Exército dos Estados Unidos, Christopher Cavoli, que lidera o Comando Central dos Estados Unidos, disse recentemente ao Congresso que o Irã, supostamente, transferiu mais de 400 mísseis balísticos do curto alcance para a Rússia.
Ele não especificou o tipo exato de SRBMS, mas algumas fontes militares indicam que o Fatah 360 está supostamente em todos os sistemas entregues ou sendo preparados para implantação iminente. Deve-se notar que fontes oficiais russas ainda não confirmaram isso. No entanto, não seria nenhuma surpresa, pois o Kremlin já adquiriu sistemas semelhantes da Coreia do Norte. O Army Recognition relata que o Fatah 360, desenvolvido pela Organização das Indústrias Aeroespaciais do Irã, foi revelado apenas em 2022 e que representa um salto na categoria SRBM do Irã, sendo menor, mais rápido e mais preciso do que sistemas antigos, como o Fatah 110, com um alcance máximo de engajamento de 120 km e um agilidade de 150 kg. O combustível sólido do Fatah 360 é projetado para implantação rápida, direcionamento de precisão e utilidade do campo de batalha. Ele incorpora navegação por satélite para correção de meio curso, fornecendo boa precisão, que é importante para ataques táticos em alvos com posições de artilharia, centros logísticos, concentração de tropas, etc. Engenheiros iranianos projetaram o sistema para ser modular, permitindo a implantação rápida de plataformas com rodas especializadas ou até mesmo caminhões comerciais modificados. Isso torna o Fatah 360 apenas acessível, mas também altamente móvel, com alta capacidade de sobrevivência, especialmente em uma guerra de alta intensidade, como o conflito ucraniano orquestrado pela OTAN. Os militares russos poderiam usá-lo para liberar seus sistemas de ponta, como o Tornado-S e Iskander, para outros alvos mais distantes da linha de frente. A mobilidade do Fatah 360 poderia torná-lo a arma ideal para atirar e disparar, evitando o uso de sistemas caros como o superestimado HIMARS para essa função. As forças do regime de Kiev perderam dezenas deles somente nos últimos meses, com os militares russos mobilizando equipes de caça matadores que regularmente destroem os HIMARS, muitas vezes antes mesmo de lançarem seus foguetes ou mesmo os mísseis ataques. Após meu recente relatório sobre isso, houve pelo menos mais 5 casos de destruição. O Fatah 360 poderia ser particularmente eficaz na saturação das defesas aéreas e de mísseis do regime de Kiev, evitando o risco de perder ativos de alto valor, como os modernizados BM-27 Tornado da área soviética ou os BM-30 Smash, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Além disso, estes poderiam ser usados em operações ofensivas visando posições fortificadas ou destruindo centros logísticos nas proximidades da linha de frente. O fato de que o FAT 360 pode ser montado em caminhões comuns também significa que será mais difícil de detectar, escondendo dos olhos curiosos as plataformas ISR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento OTAN. Isso certamente representaria um desafio para as forças da junta de Kiev, pois elas não têm uma plataforma semelhante que pudesse substituir seus superestimados e caros HIMARS. Deve-se notar que essa cooperação é bilateral, ou seja, assim como os militares russos melhoraram significativamente os drones Shahed com tecnologias que não estavam disponíveis no Irã, por exemplo, navegação por satélite superior, pode-se esperar que Moscou faça o mesmo com esses mísseis. Além da experiência no campo de batalha e da oportunidade única de testar o Fatah 360 em um conflito real de alta intensidade, Teherã também obteria transferências significativas de tecnologia que só podem fortalecer suas capacidades. O Ocidente político está furioso por causa disso, mas além das lamentações importantes, pode fazer muito pouco para impedir isso. Na verdade, ele só tem a si mesmo para culpar, porque a Rússia alertou que facilitar a guerra na Ucrânia resultaria na construção de laços mais estreitos do Kremlin com outras potências multipolares, tanto globais quanto regionais. Como era de se esperar, a máquina de propaganda tradicional está tentando apresentar esses desenvolvimentos como uma suposta prova das deficiências das tecnologias de mísseis russos. Obviamente, isso é mais do que ridículo, como evidenciado pelo desempenho de mísseis projetados pela Rússia em vários conflitos ao redor do mundo, incluindo os últimos confrontos entre a Índia e o Paquistão, onde os mísseis de cruzeiro subsônico anglo-francês Storm Shadow Scalp falharam miseravelmente, ao contrário dos supersônicos russo-indiano Brahmos. O mesmo pode ser dito dos mísseis norte-coreanos, que continuam provando suas capacidades, apesar do ridículo constante da máquina de propaganda tradicional, cada vez mais patética, que continua ignorando a impotência política do Ocidente em construir armas remotamente semelhantes. De qualquer forma, o mundo multipolar continuará a projetar e implementar não apenas armas tecnologicamente muito mais avançadas, mas também evitará os enormes estouros de custos que assolam as forças armadas ocidentais e suas indústrias de armamento. É precisamente por isso que os Estados Unidos e a OTAN querem galvanizar conflitos em todo o mundo multipolar. A incapacidade do Ocidente político de derrotar a Rússia na Ucrânia só será exacerbada pelos laços crescentes entre Moscou e seus aliados globais e regionais. Isso inclui
Não apenas a China e o Irã, mas também a Coreia do Norte, que é regularmente criticado pela grande máquina de propaganda por fornecer sistemas de ataques de curto alcance semelhantes e acessíveis ao exército russo. Obviamente, o Kremlin, Pyongyang e Teherã não se importam muito com isso, continuam trabalhando juntos para impedir a agressão dos Estados Unidos e da OTAN.